New Game Pocket, um podcast do New Game Plus. Fala galera do NGP, aqui é a Kai Vicentini com mais um New Game Pocket, podcast oficial do New Game Plus. Semana passada a gente se aprofundou nas capas bonitas, as capas que aquecem nosso coração. E agora a gente vai pro caminho inverso, a gente foi do céu pro inferno, a gente vai chafundar no vinagre. A gente agora vai falar das piores capas. A gente vai falar das capas feias, aquelas capas que dão desgosto. Principalmente aquelas dos jogos que a gente gosta, mas a gente tem que lembrar que tem aquela capa, aquela primeira impressão, aquela carta de apresentação horrenda. O Vale das Trevas dos jogos. O Vale das Trevas dos jogos. E para continuar nessa jornada, a gente foi dos melhores para os piores. Estou aqui com o meu colega de game de sempre, o Diogo Fernandes. Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente está gravando, o momento que estamos gravando esse podcast, acho que foi o melhor dia para a gente gravar, porque acabou de sair a capa do FIFA 2021. É uma obra de arte. É uma obra de arte, né? Não que as capas anteriores fossem um primor, né? Porque você sempre tinha o Messi em poses diferentes. Eu acho que finalmente acabou as poses que o Messi ou era o poderia Ronaldinho fazer. ou era o Messi, algum dos dois aí. Ou era o Ronaldinho ou o Cristiano Ronaldo. E aqui no Brasil acho que eles pegavam alguém da seleção brasileira. Acho que qual que é o nome daquele cara? Felipe Coutinho? Não, nosso Daniel Coutinho? Não, Daniel Coutinho. Daniel Coutinho era o do Splitcast. Mas enfim. Algum cara que joga futebol que, assim, eu acho que Caio e eu, a gente não tem a menor familiaridade. Mas era algum cara aleatório que tá fazendo sucesso atualmente, né, no ano, né? E esse ano foi um jogador aí da França. Mbappé, esse eu sei quem é. É o Mbappé, que jogou na seleção francesa na última Copa, e ele tá jogando atualmente no Paris Saint-Germain. Isso. E, cara, eu acho que é uma capa que foi um agrado, porque qualquer pessoa pode reproduzir. Eu acho que foi tipo um teste, sabe? Para as pessoas ficarem felizes e terem podem falar, eu posso fazer uma capa de jogo. E vai lá, tenta fazer no Photoshop, fica a mesma merda do oficial. Não, e você já tem as reproduções, né? Fizeram um do Adriano, que jogou no São Paulo, jogou no Corinthians, no Flamengo. Fizeram um do Vampeta. Calcule. A do Vampeta é excelente, porque uma das fotos é a do ensaio nu dele. Eu tô imaginando que tem que ter a foto do Vampeta, tem que ter a foto dele dando cambalhota lá no Palácio do Planalto. E a foto dele, né, como veio o mundo. Eu não sei se eu te falei, mas o Vampeta, eu não sei se ele mora na Zona Norte, mas eu vejo ele o tempo todo aqui na Zona Norte, porque agora não, porque a gente tá em período de pandemia, tá tudo fechado, ou tá tipo com distanciamento social, mas tinha vezes que eu subia uma ruela assim, que tinha um boteco na esquina, o Vampeta tava sempre lá. Sério? Sério, tinha gente que buzinava e falava, Vampeta! E ele acenava de volta, assim. No boteco, tomando rabo de galo, tomando uma pinga, Sim, alguma coisa assim? Tomando pinga, tomando cerveja... Fala uma cerveja merda aí. Sei lá, glacial. Uma cerveja glacial, sabe? Humilde, roots. Porra, deve ser um cara legal pra conversar, trocar ideia sobre a Copa lá de 98. A gente viu ele na BGS, lembra? Vampeta? Vampeta tava na BGS. Se chamar ele e pagar um salgado, ele vem, né? Daí... Mas foi assim, cara, foi muito randômico. Chamaram o Vampeta pra, acho que, mestre de cerimônia de alguma coisa, ou só fazer uma aparição e tal. E ele tava lá no palco da BGS, junto com, acho que até com o Micali. Ele tava com o Micali lá no palco. Caraca, eu não lembro disso não. Ó, eu acabei de pesquisar aqui. Ele, na verdade, participou de um campeonato de FIFA. E ele perdeu, obviamente, pro um pro player argentino. Eu podia deixar o Vampeta ganhar pro cara ficar feliz aí, descendo a rampa lá da Expo lá de São Paulo. Mas enfim, fica aí o testemunho. Salve Vampeta. Mas vamos continuar, né? Piores capas. Puxa aí a sua primeira capa. Todo mundo lembra do Soul River, mas não é desse jogo. A gente sabe que o Soul River ele é uma sequência, né, de um jogo chamado Legacy of Kain. Na verdade, o Soul River ele é um subtítulo, né? O nome do jogo é Legacy of Kain Soul River. Mas teve um anterior chamado Blood Omen Legacy of Kain, que tem uma capa que, assim,
se fosse a intenção de causar medo, não deu certo. Nossa, e é aquela modelagem bem no final dos anos 90, que o galera ainda tá aprendendo como é que faz. O cabelo dele parece uma massa de torta na cabeça, cara. É bem feia, cara. Acho que é um Você dos lembra motivos... dele? Você chegou a jogar? Não, eu joguei muito pouco do Soul River. Eu acho... Uma coisa que eu tenho de lembrança, assim, de forte de Soul River é que, como a gente jogava lá naquela época, lá no PlayStation 1, um amigo meu ele tinha uma cópia pirataça que só tinha a dublagem em espanhol. Né? Então a gente jogava juntos, né? Eu tinha uma cópia lá da locadora e ele jogava dele. E quando a gente conversava sobre o jogo, ele falava, não, é um vampiro comedor de alma, sabe? Tempo de pirataria é isso aí. Eu lembro de ter baixado o Doom 3 pela primeira vez em Torrent. Só que era uma versão que só tinha italiano. Imagina. O O Dungai fazia a mãozinha de concha, sabe? Pra dar tiro. Ragazzo. Ragazzo, pô! Tiraço de escopeta na cara. Aqui, eu tenho uma outra também que eu acho que seria uma covardia. A gente tá fazendo um cast aqui sobre piores capas. E eu acho que essa é o Clovis Bornai das capas, sabe? Eu acho que ganharia qualquer competição do tipo. Que é a capa do Mega Man 1, que, assim, não tem comparação. Acho que é uma das piores capas que já foram, sei lá, criadas, porque não reflete absolutamente nada do que o jogo representa. E o jogo 2, né, o Mega Man 2... Não, por favor, jogo. Aprofunde nessa, né? Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Diego, você não vai passar reto dessa capa, né? É porque ela é muito triste, cara. Assim, se você reparar bem, o desenho... Parece que alguém chegou e falou assim, vem cá, faz aí um desenho de um herói que atira. Né? E um cara usa uma armadura, alguma coisa assim, uma capa, né? Um capacete redondo e alguma coisa do tipo. Ele atira com o braço. O cara pegou e fez qualquer coisa, né? E se você reparar bem, você vê que ele tá triste, sabe? É um desenho de um cara triste. Parece que o cara foi fantasiado ali, desenharam ele daquela forma e o desenho dobrou o rosto, sabe? A boca dobrou assim pra um formato triste, porque o cara é muito, muito desanimado, sabe? Parece que o cara tá assim, sabe do ridículo que ele tá passando, coitado. Não, cara, eu tô rindo porque eu tô lembrando. Eu não lembro onde eu vi. Que a capa do Mega Man parece que alguém com as mãos quebradas desenhou. Caralho, esculacho. Cara, mas olha essa arquitetura no fundo, cara. É uma fusão de Grécia com Ubatuba, sabe? Com Banacan, sabe? Nossa. Daí o Cocobon, alguma coisa assim. O Palmeira, cara. Tem umas Palmeira no fundo. Não, e você não sabe onde ele tá, porque parece que no chão tem uns discos voadores, uma Vitória Régia futurista. Mas essa capa é feia. Mas como eu falei, a capa do Mega Man 2 também não ajuda em nada, sabe? Porque é o mesmo carinha, é um pouquinho melhor, né? É um pouquinho melhor, convenhamos. Alguém deve ter visto o primeiro jogo, fala, copia aí. Mas o cara ainda teve ali algum ímpeto de tentar homenagear a capa do primeiro, que botou um oitão na mão do Mega Man, tá vendo? Ele tá dando um tiro de laser ali com um oitão em algum outro robô ali, que nem é robô, né, cara? É um humano, é um cara vestido. Eu vou, talvez, desgraçar... A gente tá falando da Nintendo, né? Então deixa eu desgraçar a vida de muita gente, caso não tenham reparado ainda. Tem a capa do GoldenEye, lá de Nintendo 64, que se você olhar um pouquinho melhor, dar uma analisada, uma aprofundada ali na capa, você vai reparar que o Pierce Brosnan, o ator que fez o 007 na época, se você conseguir ligar a boca com o dedo dele, parece que ele tem uma cachumba gigante ali do lado direito da boca. Se você ignorar a mão dele, você nunca mais vai reparar, você nunca mais vai olhar essa capa da mesma forma. Eu te odeio por você ter falado isso, cara. A capa não é feia, sabe? É o pessoal ali do filme e tal, mas se você reparar, parece que a boca dele tá ligada na mão. Então parece que é um bico gigante, ou então uma cachumba horrorosa. Eu tô olhando pro meu GoldenEye agora e não consigo parar de olhar pra essa cachumba do Pierce Brosnan. A cachumba do Pierce Brosnan. Imagina ele falando meu nome é Bond. James Bond com uma cachumba gigante do lado. Ai. Mas
eu vou puxar duas capas que são... é menos a maneira como foi desenhado, porque a gente tá falando até agora de modelos 3D bem bundas do início dos anos 90, meados de anos 90, ou então de capas simplesmente bizarras e tudo mais, ou mal desenhadas. Mas agora eu quero focar em capas em que simplesmente a escolha do design gráfico foi horrível. Não é nem que o modelo é feio, não é nem que a escolha de cores é feia, mas é simplesmente o uso de fontes, o uso da composição da imagem no geral. E acho que um clássico desse tipo é a edição jogo do ano do Batman Arkham City. Tipo, Sim, é uma confusão. É um outdoor, cara. É um outdoor porque você tem... Vamos ver quantas informações tem. Você tem o PS3, você tem o jogo do ano, você tem 10 de 10, você tem um review do lado direito, você tem dois reviews do lado esquerdo, você tem os bônus que vem junto com o jogo, você vê o nome do jogo, você vê as empresas lá embaixo e classificação indicativa. Então você tem 10 informações diferentes em uma capa. E no fundo, ainda por cima, tem ou seja, tem o logo do Batman no fundo e o logo do Batman aparece de novo do lado dele. Sabe? É uma orgia de informação, cara. Eu tô até com dor de cabeça de ficar lendo essa capa, cara. Porque é pra ler, não é uma capa, é uma leitura, assim. Você vai no banheiro, você leva a capa do Batman e você consegue ler no período inteiro que você tá no banheiro, porque tem coisa pra cacete pra você ler. Cara, assim, foi uma escolha muito estranha, né, cara? Porque normalmente o branco com o vermelho casa bem, fica um contraste legal, mas esse contraste só serviu para ressaltar quanta informação tem e o jeito que ela está sendo mostrada, né? A arte do Batman, assim, né, apanhando, todo de branco e tal, limpando o rosto. Inclusive tá me lembrando até aquele personagem que é uma cópia do Batman, você sabe qual é? Manja? Prometheus? Que é como se fosse o... Hã? Aquele que o Mark Miller fez? Isso, esqueci o nome dele agora. O Nemesis, pode crer. Lembra um pouquinho. Né? Que limpando a boca ali no sangue e novamente o vermelho fica ressaltado ali no branco. Mas, cara, é tanta informação que deixa de ser bonita. Fica uma coisa grotesca, feia. Imagina se só tivesse o branco e essas informações espalhadas de maneira um pouco mais sutil na parte de trás. Ou então só o jogo do ano 10 de 10 ali na parte da frente. E o pessoal, sei lá, fazer alguma coisa. Assim, ficou muito feio, cara. Estragou a capa. É aquelas coisas, né, de você querer esbaldar de como o seu jogo foi super bem avaliado e tudo mais. Mas você quer colocar todos os reviews positivos num lugar só, né? Porra, 3 reviews na capa? Capa, cara? Porra. Não, são 4. São 4 reviews. Tem o da Game Informer, que é o 10 de 10 gigantesco na cabeça do Batman. 4. Parece que tem alguém atrás do Batman falando 10 de 10. O morceguinho lá atrás, né, gritando. O morceguinho falando 10 de 10. E do lado tem a da G4 TV. E lá embaixo do testículo falando das DLCs, você tem o review da Game Pro e o do Metacritic. Então são 4 análises diferentes. Sim. Assim, realmente é um jogo 10 de 10, é um baita jogo legal, muito bom. A capa realmente é muito bonita, a original é muito bonita. Eu gosto muito. Você gosta de Castlevania, né? Você joga mais que eu. Você se lembra, você chegou a conhecer os de DS, as versões de DS? Você chegou a jogar esse Castlevania Dawn of Sorrow? Que é o DS, né? Pra reforçar ali que é o que o DS fazia pra caramba nos jogos dele. Cara, eu lembro que eu joguei, cara. Eu acho que eu joguei sim. Agora lembrando que eu acho que eu joguei. Cara, pior que a capa não é feia. Mas, cara, olha, a classificação indicativa aparece 2 vezes. É a capa dentro da capa. É você pedir um cheeseburger e colocar dentro do pão. De novo. Cara, é tipo uma selfie, de você segurando uma selfie, sabe? Não. Horrível, cara. Os sinais já estavam lá. Sinais, fortes sinais. Os sinais já estavam lá. Né, você tem alguma capa aí que você acha feia de um jogo que você gosta? Por exemplo, eu acho essa capa do Batman Arkham City muito feia, mas eu acho o jogo maneiro. Você tem um caso desse? Cara, eu tenho, e eu descobri agora que é uma capa super feia. É uma capa, assim, eu tomei um susto, é um jogo de terror, mas eu tomei um susto de, caralho, que bosta é essa? Que é o do Amnesia. Caralho.
Cara, olha isso. Assusta. Assim, o objetivo dele é esse, deve ser esse, então assusta. Cara, tem um bicho desse? Tem No um jogo? bicho desse. Acho que a intenção deles era fazer o cara com a lâmpada, que é o protagonista, andando nos calabouços e tudo mais. E o monstro atrás indo pra atacar ele. Mas esse efeito de meme do Reddit estragou completamente a capa, né? Porque parece uma capa de meme, né? Não parece uma capa assustadora. E daí você vê atrás outro bicho saindo. E daí você não faz ideia de onde eles estão na capa. Parece que eles estão dentro de um calabouço onde eles estão. E, sabe, é uma composição... A composição já não ajuda. Esse efeito de blur que eles fizeram na capa, de movimento, sabe? Dá pra fazer um template de meme do Reddit, a cara do inimigo, sabe? É muito feia, é muito feia. Se essa for a capa na minha Steam desse jogo, eu vou trocar imediatamente. Enfim, é uma capa estranha. Estranha que mas chama atenção, sabia? Dá vontade de ver qual é. Pelo monstro. Mas não parece aquelas capas de filme ruim dos anos 80 de slasher que você vai assistir pra rir, sabe? Sim, é o Rato Humano versão console. O Rato Humano. Se tivesse o joguinho do Rato Humano. Cara, não sei se vale a pena botar a capa do Rato Humano aqui nesse podcast, porque pode causar, né? Tem lá na capa, não... Vamos ficar impressionados, né? Porque tem uma advertência na capa, então é melhor não botar, não. Cara, assim, eu vou trazer um jogo aqui também do Super Nintendo, que não pelo jogo ser ruim, até porque ele foi, né, teve um relançamento dele aí, né, de uma forma mais cartoonizada, ficou até mais interessante, mas a capa do Super Nintendo, cara, era tão tosca, era tão feia, que chamava mais atenção a capa do que o próprio jogo, que é o Shaq Fu, do Shaquille O'Neal, que ele é um lutador, um jogo de luta, um jogo de porrada, de um beat 'em up, que você joga com o Shaquille O'Neal e é isso, sabe? Ele tá lá na capa fazendo pose de karatê, ou de kung fu. Esse faz parte de um fenômeno estranho, em que você tinha jogos exclusivos de jogadores, né? Porque você tinha o Shaq Fu, e você tinha, se não me engano, uns 2 jogos do Michael Jordan. Sim, cara, esse do Michael Jordan, eu não recordo direito o nome, mas era um que ele tinha na capa, e a capa era até interessante. Não entra aqui não, porque a capa é legal, a capa é bonita. Acho que é Michael Jordan and Adventures in the Windy City, alguma coisa assim, porque o jogo era em Chicago. Era esse mesmo, que ele, na capa ele tá segurando uma bola de basquete, é óbvio, só que é uma congelada e uma de fogo, e eu lembro que eu jogava pra cacete esse jogo, cara. Não lembro, não sei se é hoje a mesma coisa. Mas na época eu gostava. Só que essa do Shaq Fu, tá o Shaquille O'Neal fazendo uma cara parece que ele tá na sacanagem, sabe? Ele mas também levou na sacanagem fazer essa cara. Mas eu acho que esse jogo é na sacanagem. Eu acho que esse jogo é na sacanagem. Eu vou defender essa capa porque... Cara, é só o Shaq Fu, sabe? Acho que se fosse um filme... assim, eu acho que seria uma bosta. Mas por ser um jogo, eu acho que... E o jogo abraça um pouquinho essa galhofa, eu acho que tá valendo, assim. Eu não acho que é horrível, não acho que é horrível, também não acho que é boa. Tá naquele medíocre ali no meio, aquele medíocre que não machuca. Sim, não te ofende, né? Não me ofende. Mas eu tô muito curioso, porque a gente tá gravando aqui e a gente repassou já as capas pra ficar mais fácil pro processo do YouTube depois. Você me passou a capa do Call of Duty 3. E sim, eu queria entender por que você não gosta dessa capa. Cara, essa capa ela representa o pior soldado do mundo. Assim, o mais desgraçado que qualquer sargento daria um esporro, assim, sem precedentes. Porque se você reparar bem, o bicho tá pegando lá pra trás. E tem um cara atirando pra frente, sabe? Tá atirando pra você. Você que tá segurando a capa, repare só. Você tem ali, no fundo da capa, o bicho tá pegando, a guerra tá comendo ali atrás. E o cara tá atirando pro lado errado. E você ainda tem um outro soldado olhando pra ele e falando assim, ô corno, atira pra cá, sabe? Mas não, o cara tá atirando pra você, na direção contrária. O cara perdeu essa capa aqui, assim, eu não consigo, é tipo do GoldenEye, que você repara uma coisa que você não consegue desassociar
da cachumba do Pierce pro soldado atirando pro lado errado, sabe? Pra onde que tá a guerra? A guerra tá lá no fundo, cara. Então vai atirar pra lá. Ô seu arrombado, você tira pro outro lado, caralho. E eu sei que foi você que passou, mas eu queria então puxar o Night Trap também. Mas o Night Trap é outro exemplo em que eu acho que ele é uma vítima do seu tempo e não exatamente que a capa é feia nos dias de hoje, assim. Porque, por exemplo, Mega Man já era feio naquela época. Mega Man já era uma aberração da natureza naquela época. Mas agora o Night Trap, eu sinto que ele conversa com a sensibilidade dos anos 90. Que é pra Sega CD, 32X, que saiu lá no início dos anos 90. Todo o uso de cores, essas listras, esse efeito no fundo escrito Night Trap. Esse negócio que grita nos 90, porque me lembra muito também a capa do Sonic. Eles usavam aquelas formas geométricas no fundo branco também, e, tipo, isso é muito anos 90. E eu sei que tem gente que acha muito feia essa capa, mas eu vou ser o defensor da trecheira, falando que essa capa, essa capa diz o que veio, sabe? É uma capa que combina com o que propõe. Sim, essa capa ali, ela pinga anos 90, né? Porque você tem ali os vampiros ali com a cara né, fazendo careta de brabo, de mal. Mas eu lembro aqui da Dana Plato, que ela tava tipo apontando assim pra trás, sabe? Que olha essa merda que tá acontecendo. E o jogo, né, a gente sabe que teve um monte de polêmicas, enfim, de questões de violência, de cenas que, né, poderiam retratar sexualidade, porque algumas das meninas desse jogo estavam de pijama, alguma coisa assim. E esse jogo, cara, é meio triste, sabe? A história dele é bem, bem pesada, bem triste. Porque essa atriz aí, ela se chama Dana Plato, e ela participava daquela série, a gente sabe no Brasil aqui, a série se chamava Arnold, né? Que tinha os menininhos ali, e tinha ela, que era filha do cara com endinheirado, era a Kimberly, né, da série. E, cara, a história dessa atriz é uma tristeza foda, e Night Trap meio que um processo dessa vida, né, dessa vida conturbada dela. Porque nessa época da série ela era garota, sabe, novinha, e mesmo assim ela vivia cercada assim, da vida de Hollywood, uma vida hedonista pra caramba, regada a droga. Assim, era bem pesado, era uma menina, né, praticamente, era uma pré-adolescente ali, e assim, cocaína, sabe, rolando. E era assim, coisa pesada. E o foda é que quando a criança cresce, né, ela perde a graça pro show, né, pra TV. E assim, ela sentiu o abalo, continuou abusando das drogas, acabou engravidando cedo. E assim, nos anos 90, né, nessa época ali do anos 90, ali na época de 92, 93, quando saiu o Night Trap, ela já era, né, uma adulta e ela não conseguia emprego em lugar nenhum, né, devido né, o vício dela, devido a ela ter sido praticamente abandonada por Hollywood, né? Ela era uma atriz, cara. Ela fazia uma das séries mais populares da época, né? Quando ela era mais novinha. Então, Night Trap foi tipo um socorro, sabe? Me dá um emprego aí. Mas mesmo assim, ela não aguentou a onda e 8 anos depois desse jogo, ela morreu de overdose, cara. É uma carreira bem, bem triste pra cacete. E o filho dela também acabou morrendo também, se suicidando. Assim, é um bad vibe pra caralho esse jogo, e ele traz isso, sabe? A Dana Plato, ela fez esse jogo porque ela tava desesperada pra fazer. E essa capa aí, eu me lembro porque ela é capa bizarra, né? Mas a história é triste, né? Eu lembro dessa história. Sempre que eu não lembro de Night Trap e de toda a polêmica que ela tem, eu lembro da carreira da atriz que é meio esquecida, sabe? Que fez o filme. Caralho, Que fez o jogo. É um bad vibe pra caralho. Eu até, desculpa aí, pessoal, o programa de capa engraçada, zoada, eu trago a história triste da mulher. Não, mas é isso aí. Sempre acho que é mais legal quando a gente sabe da história da capa. Por mais que seja uma história triste e tudo mais. E eu até tinha ouvido um podcast sobre Night Trap que eles nem comentaram sobre isso. Eu acho muito foda no sentido de ser muito complicado de ouvir, sabe?
Porque é mais pela história da atriz, né? Porque a série em si, né, o Arnold, que lá fora se chamava Different Strokes, alguma coisa assim, mas aqui a série Arnold todo mundo conhece, sabe? É uma série de comédia. Agora imagina, a menina ali fazendo a série de comédia vai pro camarim e enche a cara de cocaína. E ninguém fazia nada, sabe? Assim, deixava porque é a atriz, é a estrela da série, então ninguém faz nada. Aí os anos se passam, a mulher vira adulta, faz um jogo, assim, que era uma novidade, né? Quem de um ator, vamos falar a verdade, qual ator sério vai, assim, sei lá, ia entrar no jogo pra, sei lá, uma ideia nova, né? Pra... Quem dublava antigamente GTA, por exemplo, entrava com um pé atrás, né? Nas histórias lá dos primeiros jogos, a gente tem uma lista de dublagens de atores renomados, mas entraram com o pé atrás, sabe? Teve o Rei Liotta, se não me engano, no Vice City. Sim. Teve uma galera aí. Mas todo mundo ia meio porra, que lance é esse de videogame? Que porra de mídia é essa? Né? Não, mas essa, desculpa te interromper, mas essa questão do amadorismo que tinha nos jogos era uma coisa muito latente, principalmente na época dos anos 90, que começou a ter o FMV, começou a ter captura de movimentos. Acho que você não estava no ano que eu entrevistei o Daniel Pessina, que é o cara do Mortal Kombat. Ele é o cara que fez a captura de movimentos do Johnny Cage, do Scorpion e do Sub-Zero. E ele falava que era extremamente amador, assim. O processo do primeiro Mortal Kombat era pegar emprestado uma câmera de alguém, acho que o Tobias, aquele Tobias que era dos criadores do Mortal Kombat, pegou emprestado a câmera da mãe para filmar os movimentos do Johnny Cage. Sabe, era muito amador. Os dubladores do Resident Evil, dubladores não, mas aqueles atores daquela cena gravada com atores mesmo no início do jogo, muita gente falava que era... Muito tempo se falava que eram atores pornô. Que eram, tipo, fazendo um bico, assim, pra um jogo, porque não tinha como chamar atores sérios, sabe? Aham. Foda. E hoje, sei lá, tem atores fazendo captação de movimento, né, pra poder aparecer num jogo. É uma virada de mesa bem curiosa, bem interessante. A gente sabe, né? A indústria de videogames fatura muito mais que Hollywood. Então não tem como não é de se espantar uma coisa dessa. Mas enfim, fica aí a história da Dana Plato, a história triste dela. Mas para acabar um pouquinho da bad vibe, eu vou trazer um jogo que a gente comentou ali do FIFA 2021, que tem aquele monte de cola, corte e colagem ali. Vou trazer um jogo que também foi pro Sega CD, né, igual o Night Trap, que é o Terminator, o The Terminator. O jogo que saiu, que tem um gameplay bem ruinzinho, mas a tela, a capa, né, o cover dele ali, é basicamente 4 fotos iguais do Schwarzenegger, uma colada do lado da outra, e é isso aí, sabe? É a capa, é a imagem, né, do primeiro filme, e 4 vezes, sabe? Imagina você olhar para 4 fotos ao mesmo tempo. É basicamente isso a capa. Sabe uma teoria que eu tenho? Às vezes eu acho que bem no início do desenvolvimento de jogos, as pessoas, os chefes, né, das empresas chegavam assim pro designer gráfico, às vezes nem isso, né? Às vezes é o sobrinho do dono da empresa. Faz uma capa aí, inventa aí qualquer merda aí e faz a capa. E essa capa do Exterminador foi isso, sabe? Ele fez uma firula lá no Photoshop dos anos 90, mudou a cor, deixou em preto e branco a imagem do Schwarzenegger, deixou ali embaixo, depois fez uma saturação ali no outro Ctrl-C, Ctrl-V, e tá pronto. É isso aí, essa é a capa do Exterminador. Tem 3 rostos do Exterminador e ninguém sabe porquê, mas é isso aí. Aí eu tive as capas de hoje todas elaboradas, sabe? Quer dizer, tirando do FIFA. E é tenso, né? É estranho. Sim. Dá pra fazer muitas comparações, né? Os jogos não eram vistos com seriedade. É muito bizarro, né? Porque a gente acabou de fazer um episódio de capas bonitas e você tem literalmente obras de arte, como por exemplo aquele lá do Secret of Mana, que é uma pintura gigantesca, maravilhosa. Você tem também as capas do Final Fantasy e tudo mais. Você tem paralelo isso do Exterminador, sabe? Porque Sega CD, esse jogo do Exterminador é mais ou menos na mesma época. Então você tinha o vinho e o vinagre, dependendo de como cada empresa enxergava os jogos. Jogo licenciado era batata, assim. Jogo licenciado
Já começava na capa, assim, o maus tratos com a IP. Parece que é aquele lance de aproveitar o hype do filme, ou então alguma coisa assim pra poder lançar o jogo quanto antes, pra poder faturar em cima. Sim. E você, tem alguma capa extra aí? Eu acho que acabou. Eu já gastei toda a minha munição. Eu vou trazer só uma última capa, então, rapidinho, que, assim, no podcast passado a gente comentou sobre as melhores capas, né? E não que faltou, porque faltou muita, mas uma que também é muito bonita é a do Red Dead Redemption, né? O primeiro e o segundo. Mas esses dois jogos eles tiveram um antecessor ali, espiritual, que é o Red Dead Revolver. E ele tem uma capa também bem feinha, que é um cowboy bem puto, dando um tiro, sabe? Eu sempre lembro dessa capa, porque eu não cheguei a jogar esse jogo, mas eu tenho vontade de jogar só por essa capa, e porque ela me remete a um pouco só, não sei se é semelhante, enfim, ao jogo do Suarez, lá, Call of Suarez. Sim, né? sim. Eu não sei se é o mesmo gameplay, mas eu queria jogar porque eu lembro quando eu joguei isso no computador na época. Cara, eu gostei pra caramba, cara, do sistema de duas armas e você tem meio que um movimento independente pra cada uma. Eu acho isso bem legal. Sim, cara, eu tô começando a ficar preocupado que essa já é a terceira capa que eu não acho tão feia, assim. Assim, não é que ela seja feia, né? Mas ela é estranha, sabe? Eu sempre olho pra esse cara e ele me causa alguma coisa esquisita, me dá vontade de jogar, na verdade. Não me dá repulsa de não querer olhar esse jogo. Mas ele me dá vontade de jogar, eu sempre olho e eu lembro desse cara com raiva, dando um tiro, eu quero jogar, mas eu nunca... Eu sei que ele tá agora nessa geração, né? Tem aí o PlayStation 2 Classic, alguma coisa assim. E eu quero jogar pela capa, sabe? Não por achar a capa bonita, mas por achar a capa diferente, estranha. É que ele remete muito a capas de filmes do Sergio Leone. Ele tem uma vibe muito western italiano, sabe? Western spaghetti. E de filmes do Clint Eastwood e tudo mais, o Bom, o Mal e o Feio. Eu gosto dessa capa por ele remeter muito aos filmes, assim, a esses filmes do Sergio Leone. Quer dizer, gostar é uma palavra muito forte, mas eu entendo as escolhas criativas para fazer essa capa. Sim, acho que talvez seja até isso, sabe? Ele realmente remete um pouquinho aos filmes antigos. Né? E talvez seja essa a intenção da capa de mostrar um personagem assim, né? Ele Sim. parece um dos caras que morre na mão do Clint. O protagonista é um índio. Ele é meio nativo-americano. Desse jogo? Ele é meio nativo-americano. Ele é filho de uma... Acho que ele é filho de um americano e filho de uma índia. De uma nativa-americana. É um jogo que seria legal você ter um remake, assim. As pessoas falam de remake do Red Dead Redemption, mas... Pô, o Red Dead Redemption saiu... Pra mim, saiu no passado, sabe? E ele é um jogo que envelheceu bem. Tem algumas coisas aqui a colar que não cabe atualmente, beleza. Mas é um jogo que você tranquilamente pode botar no console e jogar tranquilamente, que você tem aquela memória de como funciona, né? Red Dead Revolver ele envelheceu muito mal, assim, em relação ao restante. Então eu acho que é um que caberia um trabalho, um carinho, um talento maior em cima. Mas essas foram apenas algumas das capas que nós não gostamos. Se a gente falou de alguma que você gosta, sinto muito. Opiniões de... Não tem como, cara. Se você gosta de uma dessas, você tem um mau gosto do caralho. Caralho. Tá dado o recado aí. Se vocês quiserem bater em alguém, batam no jogo. Não fui eu que falei isso. Mas são bons jogos. Mas é isso aí. Alguns deles são bons jogos. Mas a gente vai ficando por aqui. Se você lembrar de alguma capa horrível que a gente não citou, comente aqui no YouTube. Comente lá no site do NGP. Se vocês acessarem lá, se vocês quiserem comentar. E a gente vai ficando por aqui. Mas, Diogo. Diga. Onde o pessoal pode encontrar o NGP nas redes sociais? Então, pessoal, caso vocês queiram encontrar-nos lá nas redes sociais, a gente está lá no Facebook. É facebook.com/ngameplus. Ou então, né, se você quiser dar um pulinho lá no Twitter, né, mais rápido, mais fácil e tal, é twitter.com/ngameplus. Ou então, né, você vai lá na barra de busca, bota @ngameplus, a gente está lá também. Ou então, você vai lá no YouTube, é youtube.com/ngameplus. Lá a gente tem vídeos, gameplays,
Felipe De Martini tá hoje fazendo gameplay lá de Fallout New Vegas. Então, você pode também ter o seu jogo lá, se você quiser, mas para isso você precisa ser um patrocinador. Torne-se um inscrito e torne-se um patrocinador também. Isso ajuda pra caramba o canal a crescer e tudo mais. E isso, acompanha a gente lá. O próprio New Game Pocket tá lá hospedado também. Não chega mais, escuta a gente. É isso aí. Por apenas R$ 7,99 você se torna um patrocinador do NGP. Você ganha acesso a um grupo exclusivo do Telegram, que é o Demartini, mais uma equipe super legal. A gente fala um monte de borracha. Nesse mesmo grupo rolam sorteios exclusivos de 15 jogos e Game Pass. E em sorteios gerais, quem é patrocinador tem mais chances de ganhar. Além, é claro, do já conhecido sorteio em que mensalmente 2 pessoas escolhem o que o Demartini vai jogar. E ele acabou de jogar o Fallout New Vegas que o Diogo falou, que foi a escolha do René. E eu tô sentindo pelos comentários aqui no grupo que ele não gostou muito. Pra você descobrir então, vai lá no YouTube pra assistir. Existem algumas lives que, por causa de direitos autorais e tudo mais, a gente tem que retirar do YouTube. Uma coisa que a gente não fala aqui no podcast, mas existe um canal secundário do NGP, que é o NGP Live. Normalmente as conferências, gameplays que tem música e tudo mais licenciada, a gente deixa pra lá, a gente não tira completamente, a gente só coloca em outro lugar